Olá, paz do Senhor, que bom que nós já estamos aqui hoje na lição de número 10 e hoje nós vamos falar sobre o sistema de sacrifícios da nação judaica. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que Deus estabeleceu aqueles sacrifícios e para qual sacrifício perfeito ele apontava. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. E muito grata a Deus pelo carinho de todos os irmãos. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, superintendente de Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero comemorar juntamente com você, porque essa vitória que eu tenho, ela não é minha, é cada irmão, cada irmã que tem proporcionado o crescimento do meu canal. E hoje eu quero comemorar os mais de 15 mil inscritos aqui no meu canal. E eu sei que se não fosse a graça de Deus e você aí, eu não teria alcançado um público tão seleto e maravilhoso como cada irmão que está aqui no meu canal. Obrigada, continue compartilhando o meu canal para que ele cresça e chegue ao alcance de outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você não tem curtido as minhas aulas, curta as minhas aulas. Quanto mais a minha aula é curtida, mais ela é sugerida para outras pessoas. Então, eu preciso que você curta as minhas aulas, que você se inscreva e também ative o sininho da notificação para que toda vez que eu publicar as minhas aulas, elas cheguem aí até você de primeira mão. Então, fica aqui minha gratidão, muito obrigada por todos vocês que se inscreveram no meu canal e eu cheguei à marca de 15 mil inscritos, um presente de Deus para a minha vida. E hoje nós vamos aprender por que Deus estabeleceu. Quando nós lemos Levítico, do capítulo 1 ao versículo 7, é a regulamentação das ofertas, é a regulamentação dos sacrifícios. Mas eles não são isolados, como nós lemos aqui em Levítico, do capítulo 1 ao versículo 7. Elas não são isoladas. A pessoa não dava na cabeça dela, hoje eu quero fazer uma oferta dessa. Nós vamos aprender qual tempo e em que circunstâncias as pessoas apresentavam esse tipo de oferta que nós vamos falar hoje. O tempo é pouco para nós explicarmos cada uma delas. É claro que nós não vamos falar sobre todas as ofertas de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7. O nosso comentarista, ele selecionou apenas algumas e é sobre elas que nós vamos falar aqui nesta aula. Então fique comigo até o final desta aula. Com certeza nós vamos aprender bastante. Eu estou tentando gravar a aula de número 11, mas se eu não conseguir, já avisei para os irmãos que eu vou tirar férias no mês de junho, mas no mês de julho, em nome de Jesus, nós estaremos aqui de novo, aprendendo juntos a palavra de Deus. Mas se de lá onde eu estiver, eu conseguir gravar um resumo, um comentário da aula, com certeza eu estarei gravando, mas já estou com saudade de todos os irmãos e deste carinho espetacular. Como eram os sacrifícios levíticos? Nós tivemos, ano passado, um trimestre a respeito do livro de Levítico e nós falamos muito a respeito das ofertas, dos sacrifícios que eram oferecidos a Deus e em qual ocasião este sacrifício ele era necessário. O nosso textuário, ele está em Romanos capítulo 3, a nossa lição, a grafia está errada, está apenas versículo 25, mas na verdade é o versículo 24 e o versículo 25. Então, nosso textuário é Romanos capítulo 3, versículo 24 e o versículo 25. Nós conhecemos as palavras, de Deus, as ordenanças de Deus. E que sacrifícios oferecidos a Deus e holocaustos não eram estranhos para aquela nação que foi liberta do Egito, da escravidão do Egito, mais de 430 anos, mais ou menos, escravos lá no Egito. Mas estas ofertas, estes sacrifícios,
eles não eram estranhos à nação de Israel. As nações vizinhas, elas já praticavam esse tipo de oferta, né? As nações cananeias, eles já praticavam esse tipo de ofertas, e isso não era estranho para a nação de Israel oferecerem sacrifícios de sangue a Deus. Isso é lá desde o princípio, quando nós lemos no livro de Gênesis. Quando nós começamos a ler em Gênesis, nós encontramos Deus sacrificando um animal para cobrir a nudez daquele casal, de Adão e Eva, para cobrir o pecado e a vergonha daquele primeiro casal. Está em Gênesis capítulo 3, do versículo 20 ao 24. E aquele casal, eles não conseguiram, mediante os seus esforços, quando nós lemos na Bíblia, eles fizeram folhas, né, de figueira como vestes, e esse esforço deles não adiantou, não cobriu a sua culpa e nem cobriu o seu pecado. O que Deus quer nos dizer aqui? Deus não aceita boas obras como pagamento da nossa culpa do pecado. Eu vou fazer alguma coisa boa para cobrir a culpa do meu pecado. Deus não aceita os nossos esforços. Ele não aceita boas obras como pagamento da nossa culpa. Era o derramar de sangue, a vida de um inocente por causa da culpa. Foi o que Deus ensinou para aquele casal ali no Jardim do Éden. Aquele casal, quando nós lemos, nós encontramos que eles foram perdoados, né? Porém, não deixaram de receber a justa punição pelo pecado deles. Eles foram expulsos da presença de Deus. E ali no Jardim do Éden, Deus colocou querubins guardando o jardim e também uma espada flamejante para proteger o caminho da árvore da vida. E daí por diante, depois da expulsão deste casal do Jardim do Éden, nós não encontramos ninguém que conseguiu, por seus méritos próprios, com as suas boas obras, chegar à presença de Deus. Nenhum esforço que o homem tentou fazer, ele conseguiu, por suas obras, chegar à presença de Deus. Adão e Eva, eles conheciam o caminho da adoração. E ele ensinou isso também para os seus filhos, Abel e Caim. Abel levou até Deus uma oferenda de sangue, enquanto que Caim levou uma oferenda da terra. E Deus não aceitou a oferta de Caim. Mas nós já sabemos que Deus não aceitou a oferta de Caim, não foi porque ela não era de sangue. O que nós estamos aprendendo aqui é que eles já conheciam o caminho da adoração e que seus pais os tinham ensinado o caminho da adoração, o caminho de se agradar a Deus e de se chegar à presença de Deus. O que aconteceu foi diferente, porque Deus, ele primeiro olhou o coração de Abel, para depois ele atentar para a sua oferta, não porque a oferta dele era de sangue ou porque a oferta de Caim era dos frutos da terra. E será como que eles souberam que Deus tinha recebido a oferta de Abel e não tinha aceitado a oferta de Caim? Talvez Deus tenha respondido com fogo. Deus tenha mandado fogo e o fogo de Deus consumiu a oferta de Abel. E por isso eles sabiam se Deus tinha recebido ou não a oferta de ambos. E o fogo de Deus consumiu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. O caminho para a adoração é passar pelo sangue. A oferta, diz o dicionário, ela é uma oferta, ela é um presente, ela é uma oblação, ela é um sacrifício. Isso que é oferta. A palavra hebraica, minrá, ela aparece pela primeira vez no Antigo Testamento
justamente em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3, quando Caim trouxe, mais Abel, uma oferta a Deus. Esta palavra, ela é usada, empregada para se referir a qualquer oferta ou presente feito a Deus. Quer seja uma oferta de vegetais ou de sacrifícios de sangue, como fez Abel. E Deus não aceitou a oferta de Abel, porque era de sangue. Primeiro, Deus olha o nosso coração. Qual é a nossa intenção para ofertarmos a Ele, para levarmos o presente, para querermos estreitar o nosso relacionamento com Deus? Qual é a real motivação do nosso coração? Deus está olhando a inteireza do nosso coração, a nossa voluntariedade. Nada que nós vamos ofertar para Deus, nós podemos ser constrangidos ou obrigados. Deus olha a nossa voluntariedade. É este sacrifício que Deus recebe da nossa parte. E o amor com que este sacrifício, com que esta oferta, ela foi oferecida a Deus. E é esta oferta que faz a diferença. Deus, ele fez uma aliança com Noé. E esta aliança, ela envolveu sangue naquele pacto. Está em Gênesis capítulo 8, versículo 20 a 22. E também a queima total da oferta. Era tudo consagrado a Deus, naquele pacto, aquela aliança que Deus fez com Noé. Deus recebeu o holocausto como cheiro suave e foi feita a aliança. Diferentemente dos deuses pagãos, com letra minúscula, Deus não precisava comer aquele alimento e muito menos beber aquele sangue, como eram as culturas pagãs em volta da nação de Israel. Deus recebia o holocausto como cheiro suave. E foi desta forma que Deus fez uma aliança com Noé. Deus prometeu para ele lidar com o pecado de uma forma diferente, que não fosse o dilúvio, que não fosse a destruição total das pessoas. E é o que nós conhecemos, com o discorrer da história da humanidade, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é o proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho foi anunciado na Bíblia está aqui em Gênesis, capítulo 3 e 15. E Deus promete que enviaria um Salvador para que a humanidade inteira não fosse punida. O plano da salvação, ele também envolvia sangue. E ele foi feito antes da fundação do mundo. Este plano já estava pronto. Os sacrifícios, eles são a forma do homem se aproximar de Deus. O sacrifício, ele é o caminho da adoração. E eles já conheciam as exigências de Deus. E ali no Monte Sinai, Deus formaliza as regras da adoração. E é sobre uma destas ofertas que nós falaremos agora. Em Levítico, nós já falamos do capítulo 1 ao 7, nós encontramos a regulamentação das ofertas. Não falaremos sobre todas elas. Uma coisa, aquela nação precisava saber, eles precisavam ter certeza. Ninguém podia comparecer diante de Deus com suas mãos vazias. Está em Êxodo, capítulo 23, versículo 15. Esta foi a exigência de Deus. Que ninguém compareça diante de mim com suas mãos vazias. A oferta é algo que alguém traz como presente a Deus. É levar um presente a Deus. Isso que significa a nossa oferta. E a maioria das ofertas, elas eram voluntárias. A maioria das ofertas, elas tinham que ser voluntárias. E tudo o que aconteceu ali com aquela nação de Israel eram sombras da realidade das coisas que iriam acontecer, que haviam de conduzir a humanidade
ao verdadeiro, ao supremo e suficiente sacrifício de Jesus Cristo, o único sacrifício perfeito, a expiação no Calvário, ou a expiação do Calvário. Ao Cordeiro de Deus, todos aqueles sacrifícios, eles estavam apontando para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em João capítulo 1, versículo 29. O primeiro tópico que nós vamos falar, a oferta voluntária, o holocausto, está em Levítico capítulo 1, do versículo 1 a 3. O que é o conceito desta palavra? O que significa esta palavra holocausto? Holo é igual a inteiro e causto é igual a queimado, né? Então, uma oferta totalmente queimada. No hebraico, holocausto é onlam, que significa subir, levantar, aquilo que acende, o cheiro suave. Ela é identificada como um tipo de oferta levada a Deus, como nós já falamos em Gênesis capítulo 8 e 20, quando Noé ofereceu. Este tipo de oferta, ele podia ser feito com bezerros, com gados. Esse tipo de oferta somente os ricos poderiam ofertar. Também esse holocausto, ele poderia ser de ovelhas e de cabras. Eram pessoas de situação mediana que podiam fazer esse tipo de oferta. Ou então, um holocausto de aves, que era somente os pobres. Quando nós vemos lá no caso de José e Maria, quando não tinham nada para ofertar e levaram pombos, né, e rolas, porque eram as pessoas mais pobres. E aquelas pessoas miseráveis, elas ofertavam a farinha do trigo. Isso está em Levítico capítulo 1, versículo 3 ao 5, o versículo 10 e o versículo 14. O ofertante, ele levava o sacrifício, ele tinha que levar esse sacrifício para a porta do tabernáculo, pois havia apenas um lugar aceitável para Deus. Deus escolheu o lugar onde seriam levadas estas ofertas, e era na porta do tabernáculo, na porta da tenda, era ali que eles tinham que levar. Está em Levítico capítulo 17, nós lemos. Então, o ofertante, ele tinha que chegar lá, colocar suas mãos sobre a vítima sacrificial, que era o animal. Isso era um símbolo de que ele estava transferindo-lhe a culpa. Isso era simbólico, não é que estivesse transferindo, mas simbolicamente ele estava transferindo para aquele animal inocente, que não tinha culpa, o seu pecado e a sua culpa. E assim, com este gesto, ele expressava a sua identificação entre ele e o animal. Depois que matava-se o animal, o sangue era apresentado ao Senhor antes de ser espargido ao redor do altar. Este sacrifício, ele efetuava uma expiação de culpa, de pecado, uma cobertura para o pecado necessário, antes que a essência fosse apresentada a Deus. Então, primeiro expiava-se o pecado, depois a vítima era totalmente queimada e subia aquele cheiro suave, e Deus recebia aquele incenso. A oferta do holocausto, ela era dividida em pedaços, retirava-se a pele do animal. Esta pele, ela era doada para o sacerdote oficiante daquele momento. As partes eram purificadas, isso é, eram lavadas, para depois se colocar naquele altar de bronze, ou altar de holocausto, que ele ficou conhecido assim por causa dos sacrifícios que eram ofertados ali, e eram colocados cuidadosamente, em ordem, exceto as que não precisavam colocar. E tudo então era colocado no altar. O sacrifício era consumido pelo fogo e a sua essência é enviada a Deus como cheiro suave. Tudo era entregue a Deus como sinal de dedicação total por parte do ofertante. E Jesus também,
Ele se entregou totalmente a Deus. Jesus Cristo, ele disse que ele veio aqui fazer a vontade de Deus. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 9. Diariamente, exigia-se a apresentação de um cordeiro pela manhã e um pela tarde. Este sacrifício, ele era chamado de holocausto contínuo. Está em Êxodo capítulo 29, versículo 38 ao 42. E também existiam outras situações em que o holocausto ele era exigido, que essa oferta ela era exigida. Nós encontramos em Números capítulo 28, versículo 11 ao 14, o versículo 19 ao 24 e o versículo 26 ao 29. Os ritos de purificação, eles demandavam holocaustos e ofertas pelo pecado. A primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer todas as manhãs era o sacrifício de holocausto. Aí, depois deste sacrifício obrigatório pela manhã e pela tarde, então somente depois deste sacrifício é que o povo podiam fazer as suas ofertas, que eles podiam fazer os sacrifícios para o povo, as ofertas trazidas pelo povo, dos pecados involuntários. Nós devemos observar que essas ofertas e estes sacrifícios, eles não eram para os pecados intencionais, mas para os pecados involuntários. Somente assim, então, aquele sacrifício, aquela oferta seria aceito. E Paulo também, ele nos adverte que aquele que comer e beber a ceia indignamente, ele é culpado do corpo de Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Este sacrifício diário, que era o contínuo, ele fala do nosso devocional e da nossa entrega a Deus. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele nos instrui a nos entregar a Deus como um sacrifício vivo. Ele nos instrui a nos entregar como uma oferta queimada. Nós sermos totalmente entregues a Deus. Não é metade no mundo e metade servindo a Deus. Deus não aceita isso. Tem que ser voluntário e a nossa entrega, ela não pode ser parcial. Ela tem que ser total. Deus, ele exige que nós sejamos inteiramente dele. Na palavra de Deus está escrito que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Nossa adoração, ela deve ser completa. Assim como o fogo devia arder continuamente sobre o altar, assim deve ser a nossa consagração a Deus, contínua, para a glória dele. Tudo o que acontece, as ofertas, os sacrifícios, a morte de Jesus, tudo foi para a glória de Deus. E a nossa entrega também, ela tem que ser para a glória de Deus. O objetivo da oferta é que sejamos aceitos por Deus. Jesus Cristo, ele foi o sacrifício agradável a Deus. Está em Efésios capítulo 5, versículo 2. Ele foi aceito por Deus e assim nossos pecados não foram mais encobertos, mas tirados, perdoados. Somente o sacrifício de Jesus Cristo tem o poder de perdoar os pecados. Somente por intermédio do sacrifício perfeito de Jesus, nós fomos aceitos por Deus. Nós fomos reconciliados por intermédio de Jesus Cristo. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, e também Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. A única forma de um israelita que ele permanecesse em comunhão com Deus seria por meio dos sacrifícios, por meio das ofertas. Não havia, nós precisamos entender, não havia sacrifícios para pecados intencionais que violassem a lei de Deus. Havia apenas a pena de morte para aqueles pecados intencionais.
e que transgredissem os mandamentos de Deus. Mas o que nós aprendemos no decorrer da palavra de Deus é que eles podiam ser perdoados, como nós vemos no caso de Davi, está no Salmo 51 e também no Salmo 32. Nós vemos que o pecado de Davi de adultério e de homicídio era pena de morte. Mas como houve arrependimento da parte do pecador, Davi, ele encontrou o perdão dos seus pecados. Não que ele não sofresse as consequências do seu pecado, mas Deus estava revelando a sua misericórdia. Esta era a resposta graciosa de Deus ao arrependimento. Quem se arrependesse ou quem se arrepende alcança o perdão da parte de Deus. O adorador era ensinado que o pecado exigia a entrega total da vida do pecador e que Deus, ele aceita um substituto. O tópico 2. Eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos que os irmãos podem comentar aqui na minha aula e às vezes eu faço a escrita trocada dos versículos, né? E os irmãos podem comentar aqui. Eu agradeço, né, este carinho e é um sinal que os irmãos estão atentos e lendo a Bíblia. Toda ajuda aqui no meu canal, eu quero dizer para você que ela é bem-vinda. Eu fico super feliz com os comentários dos irmãos. O segundo tópico, nós vamos falar sobre a oferta de manjares. Está em Levítico capítulo 2, versículo 1 a 3. Em que ocasião era ofertada a Deus essa oferta de manjares? Ela era acompanhada de alguma outra oferta, esta oferta de cereal ou de manjares? Quando nós falamos em oferta de manjares, é porque não era a oferta que envolvia sangue nela. Ela podia ser uma oferta de farinha fina, manjares ou até espigas de milho secas, né? Ela podia fazer bolos, né, para ofertar a Deus. Esta farinha fina que ela era ofertada, né, com esta oferta de manjares, ela retrata o caráter e a vida perfeitos de Jesus Cristo. Não há nada imperfeito ou maculado em Jesus. Era isso que esta oferta queria dizer. Era também chamada oferta de cereal ou de oblação, que pode significar também presente ou tributo. E esta oferta, ela era um ato voluntário do ofertante. Quando ele fazia esta oferta, ele estava reconhecendo a bondade de Deus. Ele estava sendo grato à providência divina. Era sua total devoção a Deus, a fim de garantir o favor de Deus para ele e para sua família. Esta oferta de manjares, ela devia acompanhar a oferta de holocaustos. Você simplesmente não fazia uma oferta de manjares sozinha. Ela era acompanhada com uma oferta de holocausto. Por quê? Primeiro eu tinha que resolver o problema do pecado e depois fazer uma oferta de gratidão a Deus, reconhecendo a sua bondade. Não tinha como eles se aproximarem de Deus sem ter tratado o problema do pecado, né? Está em Números capítulo 28, versículo 3 a 8. A quantidade exigida para esta oferta era um punhado de farinha, quer dizer, um jarro desta farinha fina. Ela era amassada com 1 litro de azeite de olivas. Ela devia ser queimada no altar com as ofertas acompanhantes, e o restante desses manjares, deste cereal, ele devia ser assado sem fermento. Quando a Bíblia fala sem fermento, fermento fala de corrupção, fala de pecado, fala de degeneração moral, e sem fermento também nesta oferta fala da pureza de Jesus e também do seu sofrimento. E os sacerdotes, eles podiam comer a sua parte
Essa era uma oferta santíssima. Isso quer dizer o quê? Ela só podia ser comida no lugar santo. O sacerdote ele não podia levar esta oferta para casa. Ela era misturada com azeite. Este azeite fala da unção do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, porque ele foi ungido para apregoar as boas novas. E fala também que nós precisamos também da unção do Espírito Santo em nossas vidas. Esta oferta ela tinha que ser salgada. O sal fala do sabor desta oferta e ela era acompanhada com o incenso. Esta oferta ela não podia conter nem fermento e nem mel. O sal é o que a igreja é neste tempo, nesta geração nossa. Nós somos sal para que o mundo seja preservado, para que o mundo não apodreça, para que o mundo seja preservado pelo nosso bom testemunho e também preservado pela palavra de Deus. E o sal, ele fala da pureza de Jesus. Jesus, ele veio sem pecado e nós também, como seguidores dele, devemos nos afastar do pecado para servirmos a Deus com integridade. E quando fala que esta oferta ela era sem mel, ela fala que o sofrimento de Jesus, ele não teve nada de agradável. Jesus Cristo sofreu muito, ele foi humilhado, moído por causa das nossas transgressões para a salvação da humanidade. Está em Isaías 53. A parte da oferta que era queimada, ninguém poderia tocar nesta oferta. Era tudo entregue a Deus, demonstrando a devoção e gratidão e os benefícios recebidos de Deus. Então toda pessoa que tinha recebido vários benefícios de Deus, ele era grato e levava uma oferta. Era cheiro suave a Deus esta oferta de manjares. Esta oferta, ela também não podia ser aceita sem que não houvesse por parte do ofertante, né, ele ter tratado o seu pecado também. E esta oferta nossa também, ela não pode ser aceita se nós não aceitarmos o sacrifício, né, de Jesus Cristo como oferta, como mediação entre nós e Deus. Se um descrente quiser fazer um tipo de oferta desta, mas ele rejeita o sacrifício de Jesus, ele não aceita o sacrifício de Jesus como resgate da sua alma, é melhor não ofertar, porque Deus não aceitará esta oferta. Por mais vultosa que ela seja, Deus não receberá. E se a minha vida também, ela estiver fora dos desígnios de Deus, de nada vai adiantar eu dizimar, ofertar, contribuir na igreja, de nada disso adiantará. Primeiro eu tenho que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue dele, fazendo mediação entre nós e Deus. O problema do pecado, ele tem que estar resolvido nas nossas vidas. Aí eu posso dizimar, eu posso ofertar, eu posso ajudar as pessoas, que Deus então receberá esta oferta, né, que nós estamos levando a Ele, senão de nada adiantará. Esta oferta, ela aponta para Jesus Cristo, o pão vivo descido do céu, o trigo que foi moído para nos alimentar espiritualmente. Está em João capítulo 6, versículo 33 ao 35. Precisamos nos alimentar dele, de Cristo. E infelizmente muitas pessoas têm deixado Jesus Cristo de lado, têm deixado seus ensinamentos de lado, têm deixado o exemplo de Cristo de lado e seguido mandamentos e ordenanças de homens, acreditando agora nos novos teólogos, né, que esses teólogos é que têm razão, é eles que sabem tudo, ao invés de examinar as Escrituras, pois são elas que testificam de Jesus.
e são por elas que nós seremos salvos, e também são por elas que nós seremos condenados. Tantas pessoas leem livros incríveis, maravilhosos, de autores fantásticos, e nunca leram a Bíblia Sagrada. Estão perdendo tempo. Nós devemos, nesses últimos dias, nos alimentar de Cristo, nos alimentar da sua palavra. A oferta de cereal, ela fazia parte de uma das 3 festas exigidas por Deus, que todo homem devia comparecer à presença de Deus durante o ano. Está em Êxodo capítulo 23, versículo 14 ao 19, e também no capítulo 34 e o versículo 22. Esta oferta também ela fazia parte da festa, chamada Festa das Primícias, também chamada Festa das Semanas, porque ela acontecia 7 semanas depois da festa dos pães ázimos, da Páscoa. Ela também era chamada Festa da Colheita ou de Pentecostes. No Novo Testamento ela é assim chamada. A festa da colheita do trigo, dos primeiros frutos, do seu trabalho, onde as pessoas iam fazer esta oferta de gratidão a Deus. Mas o problema do pecado já estava resolvido. Aqui no texto pode parecer uma oferta independente, mas geralmente ela acompanhava outros sacrifícios. Está em Números capítulo 28, versículo 1 ao 31. O terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Primeiro ponto, o que era oferta pacífica? O próprio nome já diz, era uma oferta de paz. Era uma oferta oferecida a Deus depois que já tivesse resolvido o problema do pecado. Parece que nós estamos sendo repetitivos, mas primeiro trata-se o problema do pecado, depois nós levamos ofertas a Deus. Das pessoas que já estavam em comunhão com Deus. Quando a pessoa fazia esse tipo de oferta, ele estava querendo dizer, já havia paz entre ele e o Criador. Já havia paz entre Deus e aquele ofertante. E este sacrifício, ele aponta inteiramente para Cristo. Ele é a nossa paz. Foi através dele que nós somos reconciliados com Deus. Antes nós éramos inimigos da cruz. Antes nós éramos inimigos de Deus e amigos do mundo. Jesus, na cruz do Calvário, como oferta de comunhão pacífica, ele nos reconciliou com Deus. Nesta oferta, era levado o animal para Deus, mas o ofertante também recebia uma parte desta oferta, deste sacrifício. É a única oferta, dos sacrifícios que o ofertante e a sua família podiam participar daquilo que ele tinha levado. Eles também poderiam comer desta oferta ali onde foi designado para que ele levasse essa oferta. Todos deviam se alegrar juntos. Esta oferta, ela falava que havia comunhão com Deus, que o ofertante tinha comunhão com o sacerdote, com a sua família e com todas as pessoas. Eles ficavam reunidos em uma mesa de comunhão. Que bom se todos nós pudéssemos ficar reunidos em uma mesa de comunhão. Mas hoje, infelizmente, nós encontramos irmãos dentro da igreja que não se comunicam, não se gostam, preferem ficar longe, daquele irmão ou daquela irmã. As famílias que hoje não vivem em paz mais se tratam como adversários, Mas primeiro o problema do pecado tem que ser resolvido e depois essa oferta da comunhão. Mas ela fala que Jesus, ele nos reconciliou, ele é a nossa paz, é ele que nos trouxe paz com Deus, mas nós precisamos ter comunhão com todos, Nós precisamos sentar em uma mesa e nós termos comunhão com todas as pessoas. Assim é Cristo, ele é a nossa paz. Ele nos fez um povo só, naquela época, judeu e gentios.
né, uma igreja. Hoje nós somos uma única igreja. Ele destruiu a barreira que nos separava de Deus, que nos distanciava de Deus, e nos uniu em seu corpo por meio da cruz. Está em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 18. A paz veio por intermédio do sangue de Jesus, não de animais. Ninguém, por maior obra que pratique, não tem condição de se reconciliar com Deus, somente por intermédio do sangue de Jesus. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Era oferta de animal, aqui neste caso podia ser macho ou fêmea. Quando Deus exigia apenas a oferta de um macho, é porque ele tinha um valor muito maior e um rebanho não precisava de muitos machos, né, mas de mais fêmeas. Mas aqui nesta oferta podia ser de um macho ou de um animal fêmea sem defeito. Era semelhante à do holocausto, com a diferença que o sacerdote recebia o peito e a coxa. Está em Levítico 7, 28 ao 34. Lembrando-nos isto, que o povo de Deus tem de se alimentar de Cristo, pois este sacrifício apontava para Jesus. Leia lá 1 Samuel capítulo 1, que fala sobre esta oferta, né, quando Eucana, ele dá a melhor parte do sacrifício para Ana. Este sacrifício também, ele era oferecido aos milhares durante as 3 festas anuais que os homens eram obrigados a comparecerem. O ponto 3, a oferta pelo pecado. Olha, quando eu estava estudando sobre esse assunto, a maioria dos estudiosos, eles concordam que é muito difícil separar a oferta pelo pecado da oferta pela culpa, que está em Levítico capítulo 4. Esta oferta, ela era obrigatória no caso do pecado e da culpa. E todas essas ofertas também apontavam para Cristo, ou apontam para Cristo. Ele se fez pecado por nós e Ele mesmo pagou a dívida do nosso pecado. Jesus Cristo, Ele tirou a culpa que recaía sobre nós. Não havia oferta pelo pecado cometido atrevidamente. Todas essas ofertas que nós estamos falando eram de pecados involuntários. Não tinha oferta por pecado que eu quisesse conscientemente fazer. Está em Números capítulo 15, versículo 30 ao 31. Somente para os pecados praticados por ignorância. No sacrifício do animal, o sangue, ele tinha que ser aspergido no véu do lugar santo dos santos, também nos chifres do altar de incenso. E quando nós vemos esse ritual, nós vemos a seriedade do pecado cometido. Tinham instruções para o pecado do sacerdote, para os pecados de toda a congregação. Estas instruções eram as mesmas, pois o pecado do sacerdote e o pecado da congregação se igualam. Tinham instruções para pecado dos governantes e instruções para pecados de pessoas comuns. Está em Levítico capítulo 4, versículo 1 ao 35. Esta oferta, ela não era queimada no altar de bronze ou altar do holocausto. Ela era queimada fora das portas do arraial, num lugar limpo. Esta oferta, ela leva-nos a Jesus, que foi morto fora das portas de Jerusalém e da sua rejeição pelos da sua nação. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 11 a 13. A oferta pelo pecado, ela lida diretamente com o pecado, e a oferta pela culpa enfatiza os atos pecaminosos de forma individual, tratando com cada pessoa. É o que diz na palavra de Deus. Cada um dará conta de si mesmo naquele dia. O pecado, ele custa muito caro. Pedro, ele disse, olha, vocês não foram comprados com ouro, ou com prata, ou com sangue de animais,
mas vocês foram comprados com caríssimo, né? Com precioso sangue de Jesus Cristo. E o pecado, nós não podemos nos esquecer, ele custa muito caro. Custou muito caro o nosso resgate. A morte de um cordeiro santo, puro e imaculado. Mas quando há arrependimento, há restituição. O pecado é uma dívida a ser paga. E não fomos nós que pagamos esta dívida. Ela foi paga por Jesus lá na cruz do Calvário. A cédula que havia contra nós, ela foi cravada lá na cruz do Calvário. Foi na cruz que tudo foi consumado. Todas as ofertas têm o seu final lá no Calvário. É para lá que nós devemos olhar. A ordem para nós é reconhecermos que somos pecadores, que estamos em dívida com Deus, que somos revelados pelo Espírito Santo de Deus, que estamos em dívida com Deus. E aí o Espírito Santo, ele nos revela Cristo e nos revela que somente por intermédio do sangue de Jesus nós teremos paz com Deus. Somente por intermédio do sangue de Jesus nós somos levados ao Calvário e descobrimos que precisamos ser uma oferta totalmente queimada, que nós precisamos nos entregar totalmente a Deus. O ponto 4, o grande dia da expiação, Levítico 16. Falar de Levítico 16 em uma aula é muito difícil. Esse dia também, já falei em vários vídeos meus, ele é chamado de Yom Kippur, ou o dia do perdão. Neste dia anual, eram expiados todos os pecados da congregação não intencionais, os não confessados. Neste dia, ninguém podia fazer nada, eram apenas os sacrifícios, nos falando também que não há nada que possamos fazer para que sejam perdoados os nossos pecados. Apenas o sangue de Jesus pode perdoar pecados. O dia da expiação nos leva ao Calvário, onde a obra redentora de Jesus foi consumada. Neste dia, nós já falamos em outra aula, o sumo sacerdote, ele ficava sozinho no tabernáculo para oficializar. Ninguém podia assistir este ritual dentro do tabernáculo. Por 3 vezes o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. A primeira vez para oferecer o incenso, depois ele entrava para oferecer o sangue do cordeiro por ele e por sua família, e por último ele entrava com o sangue do bode para oferecer expiação de culpa e pecado por toda a congregação. Já tinha sido lançado sorte entre os 2 bodes, um ia morrer e o outro seria lançado para o deserto. Aí o sangue do bode que morresse era espargido no propiciatório. Era a expiação do pecado de toda a congregação. Na verdade, neste dia, os pecados eles não eram tirados, eles eram cobertos. Ele não removia os pecados, porque eles tinham que ser feitos anualmente. Somente com o sacrifício perfeito de Cristo, os pecados foram perdoados. E o outro bode, ele era levado para fora do arraial, levando os pecados, a culpa da congregação. Ele era levado para longe para que ninguém o visse nunca mais. E este sacrifício representa 2 aspectos da obra da cruz. Era o dia mais importante, que era o dia da expiação do pecado. Terminado o ritual, o sacerdote tirava suas roupas humildes e vestia suas roupas de gala. Fala da glorificação de Jesus e sua ressurreição no 3º dia. E depois de terminada a sua obra na cruz, Jesus voltou para o céu de glória. O nosso grande dia de expiação foi quando na cruz do Calvário, Jesus exclamou então:
está consumado, tetelestai, e fomos livres da pena do pecado. Alguém pode dizer: os religiosos mataram a Jesus, ou os romanos mataram a Jesus. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus com o próprio Jesus é que ninguém matou Jesus. Ele mesmo se entregou por amor de cada um de nós. Ele mesmo disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele mesmo disse, abre aspas, eu dou a minha vida para depois tomá-la novamente. Está em João capítulo 10, versículo 17 e o 18. Jesus Cristo, ele foi morto por sua própria vontade. Ele falou para Pilatos: se a autoridade que você tem não viesse do céu, nada você poderia fazer. Ele estava dizendo que ele mesmo estava se entregando por amor àquele povo. Os animais, eles eram irracionais. Eles não iam no sacrifício por vontade própria. Mas Jesus sim, ele foi por vontade própria, por amor. Na cruz, Jesus Cristo, ele perdoou os seus algozes. Ele perdoou um ladrão arrependido à última hora. E ainda tirou a culpa dos judeus, do povo da sua nação. Quando ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava querendo dizer a Deus? Os pecados deles é por ignorância. E somente o pecado por ignorância tinham sacrifícios por eles. Havia uma oferta por eles. E Jesus, ele é maravilhoso. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Comenta aqui na minha aula o que você achou desta aula. Dá um curtir na minha aula se você gostou. Se inscreva no meu canal. Compartilhe em suas redes sociais. E eu te aguardo aqui na minha próxima aula, se Deus assim nos permitir então. E se não nos encontrarmos mais no mês de junho, no mês de julho, nós estaremos aqui em nome de Jesus. E um forte abraço a todos vocês.